Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um ministério que é comprometido com a edificação do corpo de Cristo, que tem um compromisso de ministrar a palavra de Deus de acordo com a palavra escrita do Senhor, que é a Bíblia Sagrada. Sempre uma palavra de orientação, uma palavra que procura revelar a nós a vontade de Deus para os nossos dias, com respeito à igreja, uma palavra que nos cura, uma palavra que nos transforma, uma palavra que nos restaura e que, sobretudo, nos edifica na fé santíssima, nos edifica no corpo de Cristo, preparando-nos então para o grande encontro com Cristo no dia de sua segunda vinda. É por isso que nós queremos aqui deixar a vocês o nosso convite para que todos os sábados, às 9 horas da manhã, neste canal, vocês nos acompanhem, acompanhando sempre esta ministração da Palavra de Deus, que tem sido uma bênção para milhares de pessoas. Antes de tudo, entretanto, de ministrarmos nesta manhã a Palavra de Deus, eu quero trazer a lembrança dos irmãos a nossa palestra que será ministrada no dia 25 deste mês de fevereiro, no Ministério Apostólico De Volta à Palavra, em Planaltina. Naquela ocasião, nós vamos falar sobre os 7 selos do Apocalipse, desde o capítulo 4 de Apocalipse até o capítulo 11, abordando ali quais são os últimos acontecimentos da história de Deus com os homens antes da instauração do reino milenar. Ali os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, os juízos, como que o Senhor vai intervir na história da humanidade para trazer salvação, para trazer juízo, para trazer galardão, como que na economia de Deus o Senhor então tem preparado estes últimos acontecimentos. Eu tenho plena convicção que aqueles que participarem desta palestra serão grandemente enriquecidos com essa visão escatológica tão necessária para aqueles que amam a Jesus e aguardam o Senhor em sua segunda vinda. Portanto, anote o endereço do Ministério Apostólico De Volta à Palavra em Planaltina, quadra 5, conjunto G, lote 40, Vila Buritis, Planaltina. Vocês, irmãos de Planaltina, irmãos de Sobradinho, irmãos do Colorado, sejam todos bem-vindos. Coloque na sua agenda, dia 25 deste mês de fevereiro, não deixe de participar, porque Deus certamente vai nos enriquecer com o seu conhecimento escatológico para a sua glória e para a nossa preparação espiritual. Dia 25 deste mês de fevereiro, às 19 horas, neste endereço que está aí no seu televisor. Quero também lembrar que aí em Planaltina, todos os domingos, o pastor Fernando, às 19 horas, também está ministrando a palavra de Deus e, portanto, não se limitem ao dia 25 de fevereiro. Vocês poderão ir aos domingos, reunir-se com os irmãos, adorar o Senhor e receber a sua palavra. Os irmãos também de Goiânia, anote o endereço da nossa extensão ministerial em Goiânia, Avenida Rio Negro, quadra 189, lote 18, Parque Amazônia. Todos os domingos, o pastor Giovanni, às 19 horas, está ministrando a rica palavra de Deus. E lembrando também que aqui em Taguatinga, na nossa sede, agora estamos em novo endereço. Agora um local de reuniões mais amplo, um local de reuniões mais confortável para receber a você, para receber a sua família, para receber os seus filhos, para que juntos possamos adorar o Senhor e sermos ministrados com a sua palavra. Anote o endereço da nossa sede aqui em Taguatinga, QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga. Se você vier ali pela Hélio Prates, você poderá entrar ali pela Feira dos Goianos ou pela Avenida Sandu de Taguatinga, ali próximo ao Colégio Ideal. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Lembrando que todos os domingos, na nossa sede, às 18 horas, eu estou ministrando a rica palavra de Deus. E agora, então, nestes domingos, estamos falando uma série de mensagens importantíssimas, mensagens que certamente preparam o nosso coração, que trazem
cura e vigor espiritual a cada um de nós, preparando-nos para a segunda vinda de Cristo. Estamos ministrando uma série Conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Eu quero deixar aqui estendido o nosso convite para que você e a sua família estejam conosco amanhã às 18 horas na nossa sede, na QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga. Venham e sejam grandemente abençoados. Quero então convidá-los a pegarem suas Bíblias nesta manhã, nos acompanhar na ministração, aqui na continuidade dessa série de mensagens baseada no capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor. Capítulo 3, eu quero que você acompanhe comigo a leitura de 2 versículos aqui, capítulo 3, versículos 10 e 11, que nos dizem: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quero lembrar os irmãos que a importância do estudo dessas cartas, querendo o Senhor Jesus nos revelar a história plena da sua igreja, querendo o Senhor nos mostrar qual seria todo o percurso que a sua igreja ao longo de 2000 anos teria, para nos mostrar suas fraquezas, seus pontos áureos, ou seus momentos de vitória, ou momentos de derrota, os enganos que haveriam de entrar na igreja. O Senhor então assim decidiu nos mostrar baseado nessas 7 cartas do Apocalipse, sendo que cada uma dessas cartas representa, portanto, um período específico da sua história. Éfeso, a igreja do primeiro século, a igreja do final do primeiro século. Laodiceia, a igreja dos últimos dias, a igreja final, antes da segunda vinda de Cristo. E todas as demais igrejas, compreendendo então ali Esmirna, a igreja sofredora do segundo século, Pérgamo, a igreja que se casou com o mundo no terceiro, quarto e quinto século, Tiatira, a igreja apóstata, que compreende ali os 1000 anos de densas trevas, da era das trevas, de profunda apostasia. E então Sardes, a igreja da reforma, que veio como um instrumento de Deus para chamar a atenção dos verdadeiros filhos de Deus, para ter um retorno à Escritura, somente à Escritura, quando ali muitas verdades foram restauradas para a glória do nome do Senhor. E então Filadélfia, a igreja ali do século XVIII, no final do século XVIII, quando ali o Senhor trouxe à igreja uma profunda restauração, não somente uma reforma daquilo que estava perecendo, ou que estava sepultado, das doutrinas, mas agora trouxe a palavra e a vida, e o espírito de uma igreja viva, uma igreja orgânica, uma igreja agora que se restaura segundo a palavra de Deus e torna-se, portanto, o protótipo de uma igreja vitoriosa. É sabido da maioria dos estudiosos da Escritura que Filadélfia é o tipo de uma igreja vitoriosa, é o tipo de uma igreja que certamente tem a bênção de Deus, tem a aprovação de Deus, a tal ponto de o Senhor não ter nenhuma repreensão a esta igreja. Filadélfia, portanto, representa esta igreja vitoriosa, levando em conta que não é simplesmente o nome Filadélfia numa placa que torna aquela igreja uma igreja vitoriosa, mas Filadélfia é o tipo que aponta para igrejas em vários lugares e em vários tempos que gozam de uma posição de vitória. E alguém poderia perguntar: pastor, mas como é que eu posso saber se a igreja A, B ou C, ela tem ou não esse espírito de Filadélfia, de uma igreja vitoriosa? Qual é a característica central, mais importante desta igreja, para que possamos fazer essa verificação? Ora, está aqui no versículo 10 do capítulo 3 de Apocalipse, quando diz: porque guardastes
a palavra da minha perseverança. Filadélfia representa uma igreja vitoriosa porque tem como fundamento de sua doutrina, de sua prática, de tudo aquilo que ela possui e pratica, ela tem como fundamento a Bíblia Sagrada. Isso porque ao longo da história da igreja, isso você pode verificar tanto pela Escritura, quanto pela própria experiência, pela própria história, temos visto como que sempre foi uma inclinação do povo de Deus, da Igreja de Jesus Cristo, a abandonar a Bíblia Sagrada como única base, fundamento de edificação, para então se entregarem às fábulas, se entregarem às discussões filosóficas, se entregarem então à doutrina de homens, a dogmas, a tradição, a costumes, de maneira que quando então a Bíblia fala de uma igreja adequada, traz como característica primordial o fato de essa igreja ter nos seus alicerces a firme palavra de Deus. Então você que está em casa, você que deseja verdadeiramente ser um servo, um discípulo de Cristo, aprovado naquele dia, você precisa atentar para esta revelação das cartas aqui do Apocalipse, levando em conta que uma igreja adequada ou uma vida cristã adequada depende dos seus fundamentos. Qual é o fundamento da doutrina que você prega, o que você crê? Qual é o fundamento das suas práticas? Em que a sua igreja, a sua instituição, a sua denominação, a sua fé se fundamenta? Na Bíblia Sagrada, na palavra escrita de Deus ou nas tradições dos homens, nos costumes dos homens, nos dogmas, nos achismos, no pragmatismo de um século decaído? É por isso que o Senhor Jesus, no capítulo 3, versículo 11, diz a esta igreja, ou a todos quantos têm a palavra de Deus como único fundamento de sua fé e prática, ele diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, com essa advertência, dizendo, ó, é necessário que você conserve o que você tem, o Senhor já está pensando que ainda há uma era a surgir. Ou seja, Filadélfia é a penúltima igreja e, portanto, é o penúltimo período da história da igreja. Ainda há mais um período, o período do século 19, 20 e 21 da igreja em Laodiceia. Laodiceia, portanto, é a decadência da igreja de Filadélfia. Nós temos, portanto, aqui o modelo de uma igreja decaída dos últimos dias e o modelo de uma igreja vencedora nos últimos dias. Hoje em dia, de tantas igrejas, de tantos ministérios que existem no mundo inteiro, devemos levar em conta que ou são ministérios que estão com o espírito de Laodiceia, a igreja decaída do século 19, 20 e 21, ou são igrejas e ministérios movidos pelo Espírito de Filadélfia, a igreja vencedora dos últimos tempos. De sorte que ou você se enquadra na igreja vencedora de Filadélfia, aqueles que têm a palavra de Deus como única regra e fundamento e de prática cristã, ou você então está totalmente tomado pelo Espírito de Laodiceia, de uma igreja apóstata dos últimos dias. Nós hoje estamos trazendo apenas uma introdução a essa igreja de Laodiceia. Na semana que vem, nós vamos entrar efetivamente nas suas características. De todo modo, o que nós queremos trazer hoje, que deve ficar bem guardado no seu coração e bem entendido na sua mente, é que Laodiceia é a igreja que decaiu da sua base única da palavra de Deus para viver uma vida de seus próprios juízos. E alguém poderia perguntar, pastor, o que significa a igreja de Laodiceia ser governada pelo seu próprio juízo e não pela verdade da palavra de Deus? Vejam só, Filadélfia, o tipo de uma igreja vencedora, totalmente governada pela palavra de Deus. Agora, Laodiceia
Laodiceia, a palavra Laodiceia em si mesma quer dizer juízo do povo. Isso nos faz lembrar do povo de Israel, lá do tempo do Antigo Testamento, quando é dito que no tempo dos juízes, depois da morte de Josué e antes de ter o primeiro rei em Israel, foi um período de 400 anos, um período de opressão, um período em que o povo de Israel esteve em profunda decadência. A marca do período dos juízes era: cada um fazia o que bem lhe dava na cabeça. Cada um era governado por aquilo que ele achava que era correto. E, portanto, esse mesmo espírito, esse juízo individual de cada um, se encontra nos dias de hoje. A igreja de Laodiceia é marcada por essa característica. São centenas e milhares de ministérios, cada qual pensando o que acha que é certo, cada um praticando o que acha que é certo. Ou seja, não existe hoje uma unidade de fé no meio do povo de Deus. Não existe um consenso sobre o que é a verdade. Na verdade, não existe sequer uma autoridade espiritual capaz de unir ou de reunir, de ali consolidar para o Senhor um povo. Vivemos num tempo de muitas facções religiosas, cada qual com sua doutrina, cada qual com a sua prática, cada qual com o seu procedimento, cada qual com o seu achismo, cada qual com o seu dogma, de sorte que faz jus ao nome Laodiceia, juízo do povo, porque a verdade agora já não prevalece mais da Escritura, mas se tem por verdade aquilo que o povo julga ser a verdade. E isso, como nós temos visto ao longo de toda a história, sabemos que o povo julga que é a verdade não passa de tradições, de dogmas e de costumes. É por isso que nós devemos atentar para as próprias profecias bíblicas, como que a Bíblia e as suas profecias nos advertem contra esse tempo final de apostasia. Antes de tudo, antes de lermos aqui alguns textos da Escritura que muito nos ajudarão a entender esse espírito de Laodiceia, eu quero que você leve em consideração que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo profético. Querem ver? Abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo a Timóteo, e aqui nós vamos verificar como que há uma profecia que aponta para esses dias finais. Capítulo 4 de 1 Timóteo, veja a partir do versículo 1 que nos é dito. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Veja, o Espírito Santo afirma que nos últimos tempos, veja que é uma profecia que se refere aos tempos em que nós vivemos. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Eu quero chamar a atenção de você, meu irmão, de você, minha irmã, que assiste esse programa nessa manhã, você que tem interesse pela verdade, olhe para a tua Bíblia, olhe para a Escritura, verifique como que é dito que o Espírito Santo, ele está afirmando categoricamente, expressamente, que nestes últimos dias haveria uma apostasia. Alguns apostatarão da fé, darão as costas à verdade, sairão da base da fé. Ora, o que é a igreja de Laodiceia? Senão aqueles que saíram da base da palavra de Deus, aqui na igreja de Filadélfia, e decaíram então para uma base do achismo, para o juízo do povo, desse tempo de apostasia, em que já não prevalece mais a palavra de Deus. Está profetizado, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E isso pela instrumentalidade. Talvez você diga assim: ah, pastor, eu nunca vi um demônio pregando por aí. Mas veja, esses espíritos enganadores que estão divulgando o engano e a apostasia no mundo inteiro, eles assim o fazem pela hipocrisia dos que falam mentiras, pela instrumentalidade de homens mentirosos que possuem suas consciências cauterizadas. Veja que a própria Bíblia é que nos adverte.
a esse respeito. Também aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, semelhantemente, também nos fala a respeito dessa época de apostasia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que nos diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, ou seja, a segunda vinda de Cristo, no versículo 1, e a nossa reunião com Ele, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Paulo diz que antes da vinda de Cristo, de nossa reunião com o Senhor, haveria de chegar primeiramente a apostasia, ou seja, haveria o apodrecimento da humanidade, quando muitos dos que outrora estavam numa base segura da palavra de Deus, iriam decair para a base das tradições, dos costumes, do espírito dessa era, do espírito capitalista dessa era, do espírito dialógico dessa era, que já não mais tem a Bíblia Sagrada por verdade absoluta. Antes, relativizam a Bíblia, a Escritura Sagrada, para darem ouvidos à filosofia, à sociologia, à psicologia, ao marketing próprios desse tempo decaído em que nós vivemos. Então a Bíblia, ela profetiza esse tempo final. Ora, o que é Laodiceia, se não a profecia da condição da igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, no século XIX, século XX, sobretudo o século XXI. O que é Laodiceia, senão uma igreja que, estando outrora na base da palavra, assim como era Filadélfia, decaíram para terem agora o seu próprio juízo como governo. Já não é mais um povo que é guiado, que é controlado, que é dirigido pela palavra de Deus. E aqui eu faço um desafio para você que é verdadeiro, para você que é sincero. Olhe ao seu derredor. Olhe para a experiência da igreja de Jesus Cristo nesses últimos dias e procure observar se as igrejas, na sua maioria, estão na base, no fulcro, no fundamento da palavra de Deus, ou se porventura são um tanto de grupos divididos, fracionados, cada um andando segundo o seu próprio juízo, segundo aquilo que acha e considera que é correto. Você deve considerar isso à luz da palavra de Deus. É por isso que a Bíblia também diz, aqui em 2 Timóteo, você poderá abrir a sua Bíblia, no capítulo 4, quando o apóstolo Paulo, também nos advertindo a respeito desses últimos dias, no versículo 3 nos diz: pois haverá tempo. O apóstolo Paulo, naquela época, já dizia: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Vejam como que toda a Escritura, nas epístolas, também nos evangelhos, Mateus capítulo 24, versículo 11, quando Jesus ali nos adverte, também no versículo 24, ele nos adverte a respeito dos falsos mestres, dos falsos profetas, como que nesses últimos dias teria a marca da presença de muitos falsos pastores, falsos profetas, enganando, se possível, os próprios eleitos de Deus. Então, como abertura desta última carta à igreja em Laodiceia, eu trago aos irmãos esta reflexão, eu trago aos irmãos, então, essa consciência e essa reflexão a respeito da condição dessa igreja decaída dos últimos dias. Que nós possamos, de fato, no nosso coração, buscar, encontrar ali em Deus, mediante a Escritura, qual é a vontade de Deus para o nosso tempo. Qual é a vontade de Deus para você, meu irmão? Para você, minha irmã, que nesta manhã ouve esta palavra. Será que é você andar segundo os costumes ou andar segundo a verdade da palavra de Deus? Hoje você tem diante de você essas duas igrejas. Laodiceia, a igreja decaída do fundamento da palavra de Deus para os seus próprios achismos, ou você tem Filadélfia, a igreja do amor fraternal, que tem como base, fundamento de suas doutrinas e práticas a palavra de Deus. Nenhum de nós podemos ficar
indiferente. Não existe um meio termo. Ou você estará dentro de uma prática de igreja de Filadélfia, ou você estará dentro de uma prática de igreja de Laodiceia. Sempre lembrando e levando em conta que quando nós falamos Laodiceia ou Filadélfia, não nos referimos a nenhum grupo de igreja em específico. Referimos-nos a um espírito que governa. Se o grupo A, B ou C é inspirado, governado, dirigido pela palavra de Deus, então ele está sendo levado, impulsionado pelo Espírito de Filadélfia e, portanto, tem as características de uma vida vencedora. Agora, se porventura o ministério A, B ou C, ou os cristãos individuais, você que me escuta nessa manhã, está sendo movido, impulsionado, levado, conduzido, dirigido pelo Espírito de Laodiceia, que é uma igreja que decaiu da palavra de Deus para o seu juízo próprio, para as tradições dos homens, para os segmentos dos homens, para a palavra dos homens, para a cobiça dos homens, para os achismos dos homens, então você ou este grupo, certamente, ele está totalmente envolvido, dirigido pelo Espírito de Laodiceia. Não existe meio termo. Ou você é levado e governado pelo Espírito de Filadélfia e, portanto, será um cristão vencedor, ou então você é governado pelo Espírito de Laodiceia e você, então, tem a característica e a marca de um cristão derrotado. Neste caso, aqui está sendo bem claramente exposto dois lados. A escolha é sua, depende do seu coração, depende da sua visão, da sua disposição de reagir ou não positivamente à revelação de Deus. É por isso que no final de cada uma dessas cartas nos é dito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, e aí segue-se sempre uma promessa, ou seja, o Espírito Santo procura corações para ouvi-lo. O Espírito Santo está procurando ouvidos para que possam ouvi-lo. Ele está procurando pessoas cujos corações e ouvidos são sensíveis ao seu falar, têm olhos abertos para enxergar, para contemplar, aptos para receberem a revelação, para que, uma vez compreendendo e sendo constituído por essa verdade, possam se levantar e reagir positivamente. É por isso que está lançado aqui nesta manhã o grande desafio, para que você se levante da sua condição de mornidão, da sua condição de achismos, da sua condição de um juízo próprio, para ser totalmente submisso à palavra de Deus, governado pela palavra de Deus, para que você possa ser, então, um cristão vencedor no dia da vinda de Cristo, será aprovado por Ele para a sua glória, para o seu louvor, e assim ser aprovado e entrar no reino milenar e gozar das delícias da vida com Cristo no seu reino, por ocasião dos 1000 anos antes da eternidade. Que vocês possam refletir nisto e possam então considerar diante de Deus em oração, na leitura da palavra e tomar uma atitude que seja de fato a atitude de um cristão vencedor. É por isso que queremos deixar aqui também, mais uma vez, estendido o nosso convite. Todos os domingos, na nossa igreja sede, eu estou ministrando a palavra de Deus. Agora, nestes dias, estamos falando sobre uma série de mensagens, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. São mensagens fortíssimas que nos ensinam o caminho do reino, o caminho de ser um vencedor, o caminho de ser um cristão transformado e aprovado por Cristo. Anote o endereço do nosso ministério, QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga, ali pela Avenida Sandu, próximo ao Colégio Ideal. Todos vocês são muito bem-vindos em o nome de Jesus e tenham todos um bom sábado. Jesus Cristo é o nosso Senhor.